Galerinha, esse é mais um Money in the Box e o assunto de hoje é bem sério, tá? Esse é o meu primeiro drone oficial, tá? É um drone que foge à categoria de brinquedo, logo não é feito para crianças usarem, tá? Ele vem descrito na embalagem como algo para pessoas maiores de 18 anos, porque ele pode sim machucar alguém caso o atinja. E o resultado de uma brincadeira com um produto desse pode te custar mais de R$ 500, tá? Aqui no Brasil, o corpo desse drone está custando mais de R$ 500. Eu paguei 450 no meu, na minha cidade, era a última unidade que o rapaz tinha. E o que aconteceu? Ao cair, ao não saber manejá-lo corretamente, eu o deixei cair e isso provocou alguns danos, tá? Como a quebra, o travamento do motor pelo plástico e a perda dessa shell, tá? Porque vários componentes internos dela se soltaram, tá certo? Enfim, o que eu tenho a falar sobre o Phantom? Olha, se usado da maneira correta, com responsabilidade, esse drone vai ser a melhor fonte de diversão e renda que você pode ter, tá? Tudo vai depender de como você vai pilotá-lo. Quando eu o comprei, ele não estava com esses protetores de hélice, tá? Que chamam Prop Guards. E o que aconteceu? Eu voei a uma altitude muito grande, não havia lido corretamente o manual, não havia procurado informação suficiente e resolvi me aventurar, tá? Quando você dá esse comando aqui, ó, põe para baixo, as hélices do Phantom são ligadas, tá? Independente de estar voando ou não, se você fizer o mesmo comando, ó, elas vão se desligar. Então, o bonitão aqui não estava no modo GPS e não havia lido que existia o Home Lock, tá? Home Lock é o seguinte, Home Lock, ele coloca o ponto de início, onde você ligou o seu quadricóptero, tá? Como o ponto principal de referência. Então, se você estiver no seu home lock, pilotando o seu quadricóptero, se você colocar para a esquerda, ele irá para a esquerda, para a direita, ele irá para a direita. Se você mudar a direção do controle, ele ainda vai levar em consideração o ponto de partida. Bem, se você utilizar o Course Lock, ele vai levar em consideração o ponto de vista do controle. Então, independente do quadricóptero estar virado para frente ou para trás, ele deverá seguir a orientação que está no controle. E o off, ele vai manter a frente onde está aqueles adesivos azuis, bem ali. O modo GPS, ele é a sua garantia de que seu quadricóptero não irá voando embora e que você não irá perdê-lo. Por quê? Se você tiver algum tipo de problema, você pode ativar uma opção que o nome é Fail Safe, certo? Movendo para baixo a sua chave, o seu quadricóptero vai voltar para aquele ponto de referência que você colocou como primeiro. Primeiro ele sobe em torno de 20 metros e ele desce exatamente onde você quer que ele pare, tá? Esse modo ele geralmente vem desativado no seu drone, você tem que habilitá-lo no computador. Então, pessoal, excesso de confiança jamais. A mesma coisa que leva você a causar um acidente de trânsito, leva você a derrubar um drone como esse na cabeça de alguém. Por sorte, eu não atingi ninguém e o único prejuízo financeiro que eu tive foi a quebra do quadricóptero, tá? Das hélices e de alguns componentes eletrônicos dele e também a destruição da peça, uma peça bem cara chamada gimbal, tá? Ela custa em torno de $386 nessa versão. O gimbal ele serve para manter a sua câmera sempre na direção desejada, tá? A minha falha foi, por sorte, não tão grave ao ponto de destruir o gimbal por completo. Ele apenas empenou o sistema, tá? Então, muito cuidado, pessoal, evitem a condução perigosa desse tipo de produto. Por sorte, o meu gimbal está excelente, eu só vou ter que corrigir aqui essa curvatura dele, deixá-lo reto e comprar uma outra chapa para usar em cima, já que a minha
foi destroçada, tá? Essa chapa é de um alumínio muito resistente, não há como dobrá-lo só com a força das mãos, tá? E, infelizmente isso foi uma fatalidade que não vai acontecer novamente. Eu devo postar o vídeo da queda, tá? Em alguns dias aqui para servir de alerta, para que vocês tomem cuidado e não acabem machucando alguém, porque realmente, especialmente por ser advogado, eu tenho que orientar vocês sobre o tipo de risco que vocês incorrem, tá? Desde o pagamento de indenizações a realmente a vida de alguém. Eu imagino que ninguém aí queira por acidente ou intencionalmente matar ninguém, tá? As luzes piscando em verde que vocês estão vendo aí significa que ele encontrou, tá, alguns servidores de GPS e que caso haja o acionamento de algum modo de segurança ou coisa que o valha, o GPS já está localizando o local exato de onde ele vai retornar. A luz vermelha significa que há algum erro e isso vem com o seu controle remoto, tá? Ele vem em inglês e aí você tende a conseguir essas informações direto no controle. O manual vem em inglês, pessoal, então se você não tem inglês muito bom, eu sugiro que procure alguém que faça a tradução para você, te explique como é que funciona, porque uma brincadeirinha dessa pode te custar mais de 5 mil reais, e isso levando em consideração a queda do drone num lugar inóspito que você não conheça, e talvez te custe uma vida caso você o deixe cair em um local público ou acabe atingindo alguém. Então, muita responsabilidade, muito cuidado quando voando esse tipo de coisa. Não deixe que ele saia do seu campo de visão, isso não é interessante, é arriscado, é perigoso. E, infelizmente, eu tive que aprender isso da pior forma. Graças a Deus, ninguém saiu machucado. E a forma de conduzir agora, daí por diante, será bem diferente na minha primeira tentativa. E, graças a Deus, foi num local também um pouco deserto, por conta da época do ano em que nos encontramos, tá? Então fica aí o meu abraço para vocês, meu alerta. E se você gosta de quadcópteros, você vai gostar bastante da programação desse canal, que vai exibir aí alguns drones que eu comprei que se enquadram na categoria de brinquedos. Estão chegando aí nos próximos meses, eu devo fazer o teste deles. Evidentemente que nenhum chega aos pés do DJI Phantom 2, tá? Que é esse modelo que está aí na tela. Dúvidas, comentários, questionamentos, reclamações, por favor, façam nos comentários. Eu agradeço muito pela sua atenção e, infelizmente, eu não vou fazer um unboxing desse drone porque eu já o fiz, tá? Eu estava muito ansioso, resolvi abri-lo, montei, coloquei uma placa de anti-interferência dentro dele e por isso acabou não acontecendo aí o unboxing. Algo que tem me preocupado bastante é esse piscar da luz vermelha, tá? Porque no controle do Phantom ele diz apenas o seguinte: se a luz estiver piscando verde e vermelha, ele está no Power on Self-Test, tá? Isso quer dizer o seguinte, que ele está se autotestando aí, ele está se monitorando. Se ele estiver amarela e verde, ele está se aquecendo. Se ele estiver pronto para voar com o GPS, todas as luzes piscarão em verde. Pronto para voar sem o GPS, piscarão em amarelo. E transmissão de sinal perdida piscará apenas amarelo. Tem a seção aqui de erro que mostra todas as luzes piscando em vermelho constante. Vocês vão ver agora na câmera. Essa opção aqui, ela mostra que houve o primeiro nível de voltagem baixa, tá? A luz vermelha sólida demonstra o segundo nível, tá? E a luz vermelha constante demonstra um erro.
tá? Uma falha. Isso aconteceu quando o meu drone estava... quando ele caiu, a hélice de um dos lados prendeu, tá? E ele não conseguia movimento. Então ele começou a apitar depois da colisão e as luzes ficaram todas em vermelho até que eu corrigi o problema, tá? Aliviando a pressão que estava sobre aquela hélice. A forma de ligar corretamente o seu drone é, primeiro, ligando o transmissor, tá? Esse aqui é o transmissor upgraded, né? Ele não tem mais o controle do gimbal aqui embaixo, o controle do gimbal passa a ser aqui. E você liga o primeiro, tá? No botão, tem aqui as luzes da bateria do controle. E para ligar o seu drone, você deve dar o primeiro clique e depois segurar o segundo até que ele ligue, tá certo? Nesse momento ele está piscando em amarelo, localizando o GPS. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você pensa em comprar um drone, eu sugiro que comece com modelos mais baratos. E caso queira iniciar com o Phantom, ou caso você já tenha um Phantom, lembre que você é responsável pelo que você faz utilizando seu aparelho. E grande parte do que vai acontecer daqui para frente em relação à ANAC, em relação à regulamentação, também pela Anatel, já que ele é de radiofrequência, vai depender da forma e da consciência, do uso de cada um. E, sinceramente, se vocês não tiverem responsabilidade, a regulamentação tende a ser mais e mais gravosa, mais e mais difícil de se conseguir, certo? Atualmente, a resolução da ANAC permite que você, desde que as pessoas que estejam à sua volta tenham conhecimento do drone e autorizem o seu voo, não haverá nenhum tipo de restrição até uma determinada altura. Você ultrapassando essa altura deve ter a licença, tempo de voo, preencher alguns requisitos, ok? E para drones mais pesados, salvo engano acima de 20 kg, não é o caso aqui, você deve sim ter uma carteira profissional e seguir a regulamentação mais a fundo pela ANAC. Procure a resolução da ANAC sobre drones no Google e você vai encontrar mais dados sobre isso. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção, espero que esse vídeo contribua para você que tem curiosidade sobre drones e ainda não sofreu o primeiro acidente, ou então que está preocupado aí se compra ou não, tá? Uma coisa bem curiosa e bem interessante sobre os drones é que a forma como estão posicionadas as hélices importa, tá? Se a hélice estiver desbalanceada, o seu drone tende a não estar estável o suficiente, então dê preferência para usar sempre hélices novas e marcas interessantes, ou da própria DJI nesse caso. A forma de montá-lo vai depender do motor. Existe uma referência em cada uma das asas, tá? Essa referência deve ser usada para a compra da hélice do seu drone. Nesse caso, a minha é a 9450, tá? Então, antes de comprar novas hélices, obedeça também essa referência para que o seu drone voe com qualidade. Fica aí o meu abraço. Se você gostou do vídeo, clique em curtir. Se você não gostou do vídeo, compartilhe para que outras pessoas possam emitir a sua opinião também. Evite voar em locais fechados. Eu já acertei a parede aqui algumas vezes e isso não é legal, tá? Fica aí o meu abraço. Até a próxima.